Sabendo disso, sabendo sobre cromossomos, sobre as divisões celulares, que a diversidade genética da espécie ela é decorrente de processo de meiose para a formação dos gametas, a gente passa para o estudo da diversidade genética em um primeiro passo, em uma introduçãozinha ainda. Então, os cromossomos, como eu comentei anteriormente, eles têm os seus genes e os genes não são todos iguais entre os indivíduos. Então, o mesmo gene com suas variações, as variações de um gene são chamadas de alelos. Quando o indivíduo recebe o mesmo alelo dos pais, né, eles são idênticos, ele vai ter as características parecidas. Mas quando eles são diferentes, vão haver algumas conformações interessantes. Então, olha só, o genoma humano, que é o conjunto de todos os genes do ser humano, foi mapeado há cerca de 20 anos atrás, né, no início dos anos 2000, ele contém cerca de 30 mil genes e imagina a quantidade de alelos que tem isso, porque mapeou-se o DNA de algumas pessoas, mas a variedade de características nas pessoas, a gente que anda pela rua sabe disso, é muito grande. Aqui, um exemplo para olhos, né, que a gente sabe que é um pouco mais complexo do que realmente a gente mostra aqui para esse estudo, onde muitas vezes vários genes se combinam para uma única característica do indivíduo. Então, quando a gente fala de formas alternativas de um gene, a gente considera, por exemplo, o cromossomo que você recebeu do pai e da mãe. O pai aqui em azul, da mãe em verdinho. Quando você recebe genes idênticos ou com os mesmos alelos, nós podemos dizer que você é homozigoto dominante para aquele gene ou para aquela característica. Se a gente considerar que esse gene vai definir uma característica sua. Então, ambos idênticos. Se você recebeu uma característica da mãe e outra do pai, veja que aqui está um maiúsculo e um minúsculo, nós chamamos de heterozigoto. Hétero significa diferente, homo significa igual. Zigoto é a conformação genética que se forma quando se junta lá o espermatozoide e o óvulo, né? Então, um heterozigoto, ele recebeu alelos distintos do pai e da mãe. Alelos de um mesmo gene. E quando você recebe os mesmos alelos, né, dos pais, mas em uma característica que normalmente não se apresenta no indivíduo, é chamado de homozigoto recessivo. Aí, como assim não se apresenta? Veja só, quando a gente tem um alelo dominante, quando ele está presente, normalmente a característica é vista no indivíduo, quando é uma característica estética. Vamos falar de cor da pele, por exemplo. Quando nós temos o cruzamento de dois indivíduos, um de pele mais escura e outro de pele mais clara, há uma tendência de que a criança saia com a pele mais escura. Por quê? A característica do gene dominante, o gene dominante ou o alelo dominante desses genes é o alelo que determina a produção do pigmento para a pele. Quando a pessoa recebe os genes recessivos dos dois parentais, do pai e da mãe, então ele não tem o gene para essa produção da cor. Então o que acontece? Ele sai com uma menor quantidade de cor, que é a característica recessiva. Ela só aparece quando não há a presença do gene dominante ou do alelo dominante para aquele gene. Certo? Então é o mesmo gene, só que você tem alelos distintos. Para fins de estudo, a gente usa muito essa questão de dois alelos, mas nas espécies, em várias espécies e várias das nossas características, existe mais de dois alelos. Um exemplo é a condição sanguínea. Nós sabemos que existe o tipo de sangue A, o tipo de sangue B e o tipo de sangue O. Quando você junta dois alelos A e B juntos, os dois são dominantes, então surge o tipo sanguíneo AB. Quando você junta o tipo sanguíneo A com O, a criança vai sair O. Sempre? Não. Há exceções que nós vamos analisar. Há características que divergem. Mas se a pessoa tem no seu DNA o alelo para sangue A e o alelo para sangue O,
ela vai ter o tipo sanguíneo A, porque o tipo sanguíneo é dominante, o A, e o O é recessivo. Então são algumas das características que a gente vai analisar aí ao longo dos estudos de genética. Uma forma mais fácil para interpretar isso, a gente tem um exemplo aqui de genótipo e fenótipo para a flor. Genótipo vem de gene, ou seja, o que está lá dentro da célula. E fenótipo vem de algo visual, algo que é relacionado ao ambiente, né? Ou a característica que é expressa, melhor dizendo. Então, quando você tem aqui, ó, nessa característica de indivíduos, um indivíduo que é homozigoto dominante, ele apresenta a característica dominante. O homozigoto recessivo apresenta a característica recessiva. Então, o branco aqui no exemplo da flor recessivo, o roxinho, o dominante. Se você mistura os dois alelos, o dominante e o recessivo, a característica do fenótipo, que é a cor da flor, continua a mesma do dominante, porque ela predomina sobre o recessivo. Ok? Então a gente tem a expressão da característica do genótipo é o fenótipo. A expressão da característica do genótipo é o fenótipo. É importante considerar também que o meio ambiente pode determinar o fenótipo, pode influenciar no fenótipo. Vou citar de novo o meu exemplo de cor da pele. Eu sou uma pessoa que tem os alelos para a produção de melanina. Mas, se eu ficar muito na sombra, como a minha profissão hoje me permite não tomar tanto sol, eu fico com a pele mais clara do que eu poderia ter se eu ficasse exposto ao sol há muito tempo. Então, o meio ambiente, ele influencia o fenótipo. Ele influencia o genótipo? Não. A não ser que gere um problema no DNA, mas isso ocorre em determinados pontos. Por exemplo, o surgimento de um câncer de pele, por esse exemplo que eu estou citando agora. Mas ele não vai gerar uma alteração em todo o indivíduo facilmente. Então, para a gente entender isso, sobre o meio ambiente influenciando no fenótipo, se a pessoa tem uma predisposição ao ganho de massa e ele vai para a academia lá e se mata de fazer exercício, ele vai desenvolver um fenótipo, uma estrutura que se assemelha a um halterofilista. Mas se a pessoa não tem a característica para produzir esses genes, ele vai conseguir produzir uma quantidade de músculo, mas ele não vai chegar a uma condição de disputa para ser um exemplar, um bodybuilder, né? Porque que há a necessidade de se ter também o genótipo que predispõe a determinada característica. Quando a gente fala de herança genética, a gente tem que pensar também que a herança ela pode ser poligênica, ou seja, vários genes interagirem para a produção de uma característica. O exemplo mais simples, além da cor da pele, é a cor dos olhos. Então, nós sabemos que existem basicamente as cores de olho verde, castanho e azul. Aí alguém pode pensar, opa, tem o olho preto, professor. Não, não tem o olho preto. É o olho castanho que tem uma maior quantidade de pigmentação e a gente considera que ele seja preto, mas é o olho castanho. E essas diferentes densidades do acúmulo do pigmento aqui, que é a melanina, que fazem a coloração do olho. Quanto maior a quantidade de pigmento, mais escuro o olho é. O olho verde acumula muito pouca melanina, por isso é verde. E o olho azul, menos ainda. Há pessoas que têm o olho mais claro, que varia a quantidade de coloração. A cor do olho varia ao longo dos dias. Às vezes, ao longo de um mesmo dia, pode ter variação, justamente pelo acúmulo do pigmento. Então, essas características são influenciadas por diversos genes, elas são chamadas de herança poligênica. Então, é possível uma pessoa ser filha de duas pessoas com o olho castanho, ter o olho verde? Por quê? Lembra que a pessoa do olho castanho ela pode ter características recessivas no seu DNA. E o espermatozoide e o óvulo que se fecundaram para produzir a criança pode ser justamente o que levou o gene recessivo para a produção de pigmento. Então, a criança nasce com o olho claro, mesmo filha de pessoas de olho escuro. Para a pele, da mesma forma, combinação de genes. Para quem já está um pouco assustado olhando essa tabelinha aqui com um monte de letrinhas, a gente vai aprender a contabilizar ou
gerar probabilidade da ocorrência de determinadas características nas próximas aulas, justamente ao analisar esse processo de dominância e recessividade. Então, qualquer dúvida vocês podem me mandar mensagem, podem deixar comentário, podem mandar WhatsApp e estou à disposição, galera. Até mais.